Fala, galera do Pântano Pop. Hoje nós estamos aqui num vídeo que, assim como o outro que nós fizemos, tem muita chance de, de gerar um pouco de rejeição do nosso público. Mas vamos lá. Esse vídeo vai ser para falar sobre Hollywood, a amiga da onça das mulheres. É isso aí, galera. Mas antes dessa discussão palpitante, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar aí o seu comentário, que ajuda a impulsionar o vídeo, o like, e estamos aí. Nos últimos anos, Hollywood tem tentado se colocar numa posição, digamos, mais moderna. As pessoas que acham que hoje em dia tudo é mimimi vão dizer que Hollywood está sendo politicamente correto. E outras pessoas vão usar um termo que foi importado dos Estados Unidos. Hollywood está woke, né? Que é essa visão de que as pessoas que apontam para questões de desigualdade, defesa de minorias, que lutam contra o racismo, que levam nas suas carreiras, usam as suas figuras públicas para chamar atenção para essas pautas que todo mundo que assiste nosso canal sabe que nós aqui do Pântano Pop consideram de extrema importância. Essas pessoas são chamadas de woke, que estão misturando política com tudo e tudo mais, como se viver não fosse um ato político, principalmente num mundo que faz de tudo para poder tornar a nossa vida não uma vida, mas uma sobrevivência, uma luta. Enfim, Hollywood tem tentado compor com isso, mas será que Hollywood tem de verdade sido uma aliada, principalmente das mulheres, que é o caso do nosso vídeo? Será que após o hashtag MeToo e a condenação e a execração do Harvey Weinstein e de outros abusadores sexuais em Hollywood, Hollywood está se achando como se já tivesse feito o suficiente para essa causa e agora não precisa mais fazer muita coisa? E está voltando a botar suas manguinhas de fora e ser aquela Hollywood do passado? Hollywood está nessa tentativa, né, de parecer uma indústria amiga das minorias, amiga daqueles que são mais vulneráveis, né? Então, houve aí uma moda, uma sequência de filmes, até filmes de ação, né, com mulheres como protagonistas. Então, aparentemente, Hollywood está nessa, mas a questão é o tratamento dessas estrelas, dessas atrizes, por parte da indústria. Ele é condizente com o destaque que os personagens têm nas tramas? Por que será que esses personagens têm destaque e, de repente, meio que do nada, aparentemente, para quem está mais distraído, esses personagens perdem o destaque? E essas atrizes que parecem que estão surfando na crista da onda, de repente caem em desgraça, como não acontece com atores, homens, né? E também essas atrizes, quando elas cometem algum erro público, né, de algum vacilo, por que será que elas são atacadas com uma violência tão grande? Será que Hollywood ainda é, no final das contas, não uma aliada, mas tão machista, tão sexualizadora e objetificadora das mulheres como era antes, e as mulheres que tentam não cair mais nesse estereótipo, Hollywood disfarçadamente acaba usando desculpinhas, escanteando essas atrizes? Aí eu vou fazer uma pergunta para o nosso público. Qual é o último filme que você lembra de ter visto com a atriz Sharon Stone? Pois é, uma coisa interessante. A Sharon Stone é um exemplo que a gente já começa com ela, porque mostra que isso é antigo. Sharon Stone foi uma das primeiras atrizes a protestar, lá na década de 90, com a sexualização que ela sofria.
E a Sharon Stone, ela ficou muito famosa fazendo o Instinto Selvagem, a famosa Cruzada de Pernas, que acabou reduzindo um personagem que era muito mais complexo, um trabalho de atriz muito interessante dela, porque as pessoas não estavam olhando para ela nua. E ela começou a ser só escalada em filmes em que alguma cena de nudez ia aparecer da Sharon Stone. E ela começou a reclamar disso. Ela chegou uma hora que ela começou a falar: eu não aceito isso, eu quero ser reconhecida como atriz, eu quero ter papéis. Ela cometeu o erro para Hollywood de criticar um superpoderoso da época, que foi o Sylvester Stallone, num filme que ele foi extremamente abusivo com ela, e ela não queria fazer uma cena, que ela achou que ela era desnecessária, a cena, e ela foi forçada, foi jogado um contrato na cara dela para ela ter que fazer. E ela teve uma outra coisa que ela fez e que não foi perdoado, e que Hollywood nunca perdoou nas atrizes, e mesmo hoje em dia, porque ela finge ser aliada, ela não perdoa. A Sharon Stone envelheceu. E aí a Sharon Stone resolveu envelhecer normalmente. Ela não fez procedimentos estéticos. Ela, com 50 anos, ela era uma mulher com cara de 50. E isso não foi perdoado. Queriam que ela tivesse feito o possível para parecer que tinha 35 anos ainda, como algumas atrizes acabam fazendo. Isso é imperdoável. E aí outras atrizes sofrem desse etarismo. A Emma Thompson, grande atriz britânica, Emma Thompson. Alguém lembra de algum filme da Emma Thompson? Emma Thompson nem era o caso da Sharon Stone, de uma atriz que ficou famosa por ser padrão de beleza. Ela ficou famosa por ser uma grande atriz, né, que veio do teatro britânico, fazendo filmes com Kenneth Branagh, ganhou um Oscar, e ela falou que simplesmente pararam de surgir papéis. A mulher deixar de ser bonita dentro de um padrão de Hollywood e que o público exige ainda é imperdoável. É imperdoável. E até ficar doente também é imperdoável, né, Vitor? Porque a Sharon Stone teve um AVC, e quando ela teve o AVC, se recuperando do AVC, o momento que ela mais precisava trabalhos para se erguer de novo, foi exatamente o momento que a indústria, não, você agora, além de ter envelhecido, você ficou doente também, então sai para lá. Isso é ou não é objetificação e sexualização da mulher? Sexualização, mas é porque ela é velha, não é sexualização, você já está misturando essas ações. Não, porque a mulher ela só serve para as pessoas assistirem para um deleite de objetificação sexual, é a mulher bonita. Se ela não é mais, né, ela não serve mais. Mas isso acontece com os jovens também, não é, Evandro? Você citou aqui em off a Emma Stone, que também reclamou de ser sexualizada no filme. E ela é uma jovem. Do Pobres Criaturas, né, que ao invés de analisar o trabalho dela denso, as pessoas só ficaram comentando das cenas de nudez, das cenas de sexo. E aí, Vitor, quando existe um preconceito, né, contra a mulher, já é ruim, e quando juntam dois, né, além de estar direcionando muitas vezes o ódio para uma mulher, ainda por cima por uma questão racial. Lembramos lá atrás, né, do caso da Hattie McDaniel, primeira atriz negra a ganhar um Oscar, porque o vento levou, que sequer pôde entrar na cerimônia para receber o seu Oscar, teve que entrar pela entrada de serviço, não pôde participar, entrando pelo tapete vermelho. Ah, mas isso foi lá na década de 30, na primeira década da era de ouro de Hollywood, o mundo mudou muito, né? Mudou mesmo. Eu acho que muita gente conhece, né, uma fala da Viola que viralizou na internet, que ela fala, dizem que eu sou a Meryl Streep negra, né, que eu sou tão boa quanto ela. E aí ela fala, se eu sou tão boa quanto ela, então me paga o que eu valho. E aí a gente volta rapidamente a Sharon Stone, que também tomou muita pancada recentemente, porque ela falou
e aí é um dos motivos da sua pergunta anterior, de por que a gente não vê a Sharon Stone, que ela falou que ela recebeu uma proposta para fazer um filme recentemente e que ofereceram para ela um cachê de $500 mil para fazer o filme. $500 mil foi o cachê que ela recebeu para fazer Instinto Selvagem, em 1992. E na época o Michael Douglas, que era o protagonista, recebeu $15 milhões de cachê. E ela falou, caramba, tanto tempo depois eu voltei na mesma coisa. E ela tomou muita pancada na internet, falando que ela estava desmerecendo o Michael Douglas e blá, blá, blá. O Michael Douglas era mais experiente que ela na época, era mais famoso que ela na época, deturpando totalmente o que ela diz. Ela não estava falando sobre o Michael Douglas ganhar $15 milhões. É o Michael Douglas ganhar 15 milhões e ela 500 mil. Né? Que ela não ganhasse os mesmos 15, mas ganhar 500 mil. E principalmente ela estava falando que tanto tempo depois ela parece que voltou para o início da carreira. Ser oferecido um cachê que não é compatível. Da mesma forma a Viola Davis fala. Eu sou uma atriz que sou chamado de a Meryl Streep negra, o que já é racista pra caramba, né? Mas enfim, ela falou, beleza, tudo bem. Quer me chamar assim? Me chama, mas me paga o cachê das atrizes brancas. Cara, isso é uma verdade. Os cachês das mulheres não são iguais ao de mulheres que são padrão. O cachê de uma mulher velha, como a Sharon Stone, não é igual ao cachê da Emma Stone, né? O cachê de uma mulher negra não é igual mesmo de uma que esteja na primeira prateleira, como a Viola Davis, não é igual de uma outra atriz da primeira prateleira que seja branca, né? Igual de homem, então, nem pensar, sempre é menor o cachê. E aí as atrizes que abrem a boca para falar isso vão tomar pancada. E, aliás, alguma pessoa que está nos assistindo vai dizer, vocês estão vendo chifre em cabeça de cavalo, porque não tem a ver com racismo, tem a ver com as atrizes que elas estão virando pessoas chatas, estão virando pessoas mimizentas. Né? Vai lá fazer o trabalho delas, que quando elas vão lá e fazem o trabalho, né, aquela coisa, né, do se você se esforçar, se você fizer o seu, você vai conseguir, elas vão lá e conseguem. E não é bem assim, que a gente vê atrizes fazendo excelentes trabalhos, e esses trabalhos não impedem que elas sejam escanteadas depois. Aí alguém vai falar, mas é porque ela também ficou chata. É porque ela ficou chata? Para ilustrar, eu vou citar o exemplo aqui da Rachel Zegler. Rachel Zegler, ela é um exemplo de uma atriz que foi indicada a Globo de Ouro por um trabalho que fez, uma atriz que todo mundo respeita como atriz, que mesmo assim ela é escanteada e ninguém está querendo saber dela em Hollywood. Aí as pessoas vão falar, cara, mas é porque ela é uma chata de galocha, ela faz um bom trabalho, mas ela é chata. Todas as entrevistas dela, ela fica falando dos problemas do racismo que ela sofre como latina. E aí outra pessoa vai dizer, essa Rachel Zegler pode ser ótima atriz, cara, mas ela só faz filme bomba. Só faz filme bomba. Ela fez lá o West Side Story, que ela foi indicada para o Globo de Ouro, fez lá bom trabalho, mas o filme foi um fracasso. Se é o fracasso que é o verdadeiro motivo delas serem jogadas para escanteio, e a Brie Larson, qual é a desculpa? O que dizer de uma atriz que é protagonista de um filme que ganha mais de $1 bilhão, que rende mais de $1 bilhão na bilheteria, e passa a ser a cara da nova fase da franquia da Marvel, e de repente ela é colocada para escanteio. No filme lá dos Vingadores, né? O seguinte, o personagem dela foi reduzido de propósito. Aí vão falar de novo, o mesmo caso da Ziegler. Ela, depois desse filme, esse filme foi um sucesso, mas depois ela só fez bomba. Só fez bomba. Mas aí é uma coisa meio de colocar o boi na frente da carroça. Será que o filme que ela fez, sei lá, esse Marvels, que ela é protagonista, foi um fracasso por causa dela? Ou porque foi feita toda uma campanha de escanteá-la? A Brie Larson, uma pessoa muito vocal, muito defensora da visibilidade de minorias em Hollywood, das mulheres, do tratamento igual, inclusive financeiro, das atrizes, ela usou
a personalidade pública dela nas promoções dos filmes da Capitã Marvel, para falar sobre isso também. Não falar apenas do filme. Eu estou aqui para falar do filme, mas estou aqui para falar também sobre o quanto isso que eu estou fazendo aqui é raro. Eu ser uma protagonista de um filme blockbuster, o orçamento mais alto de Hollywood, recebendo um salário que normalmente só homens têm. E Hollywood não perdoa isso, e os fãs, vamos falar dos fãs mais já, também não perdoam isso. Como assim, cara? Você está estragando o meu prazer de vir aqui falar de filme de super-herói, está politizando tudo. Mulher só para botar a roupinha da Capitã Marvel, ficar ali pro meu deleite. Está reclamando do quê, Brie Larson? Você já está sendo protagonista de um filme da Marvel, está querendo mais o quê? Cala a sua boca. E Hollywood, ouvindo os fãs, começou a escantear, e você vai achar isso na internet muito fácil, ninguém aqui está inventando, de todas as promoções de filmes seguintes da Marvel, mesmo os que ela participava. O papel dela foi diminuído do próximo filme dos Vingadores, e ela não participou de entrevistas coletivas em que os outros atores participavam. Isso não foi uma coincidência. Isso não foi uma coincidência. É Hollywood ouvindo os fãs, ao invés de fazer o papel de educadora dos fãs, né? Hollywood não forma opinião, ela escuta os fãs, né? E coloca de escanteio a atriz, né? Aliás, os fãs, né, Evandro? Eles fazem isso e junta mais preconceito. É o preconceito dos fãs, que não aceitam quando a mulher não está ali só para o seu deleite e resolve falar, se posicionar, não aceita quando a mulher é protagonista e não aceita quando ela não é do padrão que o fã gostaria que ela fosse. Mesmo que ela seja competente, mesmo que ela esteja num filme de sucesso. Nosso próximo exemplo, né, Nosso próximo exemplo é de uma franquia que nós gostamos aqui, né? Star Wars, mas que tem fãs extremamente tóxicos. Mas hoje em dia, qual franquia nerd não tem fãs tóxicos, né? O caso da atriz Kelly Mary Tran, que fez lá a personagem, a Rose, do episódio 8, e que, pelo que eu pesquisei, até antes do filme sair, ela já estava sendo vítima de ataques em redes sociais. E depois que o filme saiu, aí então foi uma onda, uma tsunami de ataques racistas, né? Porque simplesmente os fãs não queriam aquela personagem oriental, né? De aparência oriental, como uma das personagens de maior destaque do filme, porque ela é uma das personagens de maior destaque. A coisa foi tão séria que ela precisou deletar todas as suas redes sociais. Eu encontrei depoimentos dela de agora, ela dizendo que ela precisou de muita terapia para voltar a olhar para esse momento, que deveria ter sido um momento feliz, né, da carreira dela, de participar de uma franquia tão grande. E ela só consegue olhar de volta para esse momento agora depois de muita terapia, porque era uma lembrança muito dolorida, né? E também eu já vi as desculpas mais esfarrapadas, né? Ah, não, eu não tenho nada contra ela, o personagem que é fraco, mal escrito, provavelmente o melhor personagem no filme, que tem as melhores falas, né? Então, como é que foi mal escrito? E aí volta aquela coisa das desculpas, né? Das pessoas não terem coragem de assumir o seu racismo, o seu preconceito. Então, além de racistas, covarde. E Hollywood, porque aqui é Hollywood o alvo, né? Os fãs também, né? Mas Hollywood, porque Hollywood tem o poder. Hollywood está há um século formando opiniões. Às vezes até fomentando ideologias nocivas com seus filmes, fazendo com que pensamentos retrógrados consigam continuar fortes na nossa sociedade por causa de como
personagens são mostrados em filmes. Mas aí, convenientemente, Hollywood não tem poder de chegar e ver um ataque racista, um ataque repugnante que uma de suas atrizes está sofrendo, porque a internet é cruel, a internet deu voz aos idiotas e aos haters, né, que são pessoas que não têm coragem de na tua frente falar nada, né? Muitos desses caras que certamente xingaram a Kelly Marie Tran na internet, se encontrassem com ela na rua iam querer fazer selfie. É esse nível de loucura das pessoas. Então, assim, Hollywood, de repente, não tem, convenientemente, o poder de filtrar esse hate todo e escudar a sua atriz, e proteger a sua atriz, e mais ainda chegar e fazer uma grande declaração de que Hollywood, de fato, mudou e virou a defensora, a aliada, a amiga das mulheres, principalmente das mulheres que são de minorias, colocando esse personagem de novo no segundo filme, né? Do jeito que ele merecia pelo bom trabalho que a menina fez no primeiro filme. Não, o que eles fizeram? Né, os fãs não gostaram, então a gente vai ser obrigado a diminuir o personagem. Fizeram com ela a mesma coisa que fizeram com a Brie Larson, com a agravante de que a Brie Larson é uma atriz que tinha muito mais casca para se defender, porque é uma atriz que já tinha vencido um Oscar, é uma atriz que está dentro do padrão, uma mulher loira, bonita dentro do padrão que Hollywood sempre vendeu. A Kelly Marie Tran, uma menina, fazendo seu primeiro grande trabalho, sem estrutura, sem dinheiro, sem poder para se defender. Totalmente à mercê do ódio da internet. É um caso de uma atriz que ela não reclamou de nada, né? Ela não reclamou de nada, ela não usou o espaço dela para fazer nenhuma militância, ela não fez absolutamente nada. Falando, né, dessa coisa, como as pessoas tentam negar o racismo, eu lembro de um outro depoimento da Otaviana Spencer, correto? E ela falando da Bryce Dallas Howard, que elas fizeram um filme juntas, né? O The Help, e Histórias Cruzadas em português, né? Em que elas estavam numa ligação telefônica e a Otaviana Spencer comentou com a Bryce Dallas do salário dela. E a Bryce Dallas, chocada, falou: mas calma aí, você recebe tão menos do que eu? Aí a Otaviana falou: sim. E aí a Bryce foi brigar por melhorias de salário para Otaviano Spencer, né? Então, cara, não tem desculpinha, não tem, porque a Otaviano Spencer, ela também não estava usando o espaço dela para fazer plataforma para nada, ela nem conseguiu brigar pela sua melhoria de salário, a atriz branca é que teve que ir lá e brigar pela melhoria de salário dela. E o que aconteceu com a Bryce Dallas Howard? Foi a próxima vítima, né? Pois até demorou para ser, né? Ela ainda conseguiu estar em uma franquia importante, né? O Jurassic Park, mas aí ela foi vítima de uma outra coisa, né? Que na verdade é a mesma coisa que a gente está falando. A mulher tem que ser dentro do padrãozinho que querem. Ela é mais cheinha hoje, a Bryce Dallas Howard. Lindíssima, mulher linda, né? Mas aí ela sofre gordofobia, tá gorda, né? Depois que ela foi mãe, ficou gorda, né? E olha que ela é filha de um dos diretores mais poderosos de Hollywood, Ron Howard. Imagina a Kelly Marie Tran. Um depoimento que é comum a várias dessas atrizes, como a própria Bryce Dallas Howard e a Emma Stone. E a Emma Stone, apesar de todo o poder que ela está atualmente, protagonizando filmes, ganhando Oscar, é que, assim, as duas passaram por isso. Do protagonista masculino no filme
achar que o salário dela estava injusto e reduzir o salário dele para que elas pudessem receber o salário. Cara, então elas dependem de um homem ser magnânimo para elas poderem receber aquilo que elas já teriam o direito de receber desde o início. E aí, falando em Emma, a gente tem o caso da Emma Watson, que também é protagonista de outra desculpa que as pessoas dão, né? A Emma Watson é uma das mais verbais atrizes com relação a políticas de visibilidade, de feminina, de não objetificação das mulheres, de mulheres ganharem a mesma coisa. Ela também fala muito com a questão do como a indústria massacra os atores terem que estar sempre dentro de um padrão de beleza, de os atores estarem sempre dentro de vestido de tal forma, e dos atores terem que ser modelos de perfeição, principalmente se esses atores são do gênero feminino. Tem que ser exemplos de perfeição. Então você vai na internet, você coloca lá sobre a Emma Watson, todo mundo vai falar, não, a Emma Watson não está fazendo nada, não é porque ela foi escanteada. Ela escolheu dar um tempo na carreira. De fato, ela deu um tempo na carreira desde 2019, ela não faz nada e ela falou que ela resolveu dar um tempo. Mas até que ponto a decisão dela de dar um tempo na carreira não está relacionada a ela ser escanteada de eventos do Harry Potter? Justamente porque Hollywood, né, a amiga das mulheres, né, da onça, resolveu, em eventos do Harry Potter, inclusive do encontro dos atores, tirar ela dos encontros ou colocá-la num canto, não podendo falar com a imprensa, porque ela é taxada por Hollywood, pelos fãs, de ser woke, de ser misturar política. A Emma Watson também sofreu muitas coisas relacionadas a isso. Tem que ser um exemplo de perfeição. Quando a Emma Watson cometeu vacilos, a pancadaria que ela tomou foi enorme. Por quê? Ué, você não é a pessoa que fala disso, daquilo, outro, então por que você cometeu esse erro? Como se você falar sobre causas importantes, como você defender quem normalmente está mais para baixo, mais pisado, significa que você passou a ser uma entidade perfeita. E aí, falando dessa coisa do modelo de perfeição e como o julgamento é diferente, eu lembro do caso da Amber Heard. Porque a Amber Heard, de fato, é uma pessoa complicada. Complicada. O caso do julgamento dela com o Johnny Depp, lá que o Johnny Depp a processou e ganhou o processo, né? Quem assiste aquela coisa ali, né, a gente estava falando em off, né, Evandro? Assiste o documentário, são duas pessoas muito tóxicas. O Johnny Depp e a Amber Heard. Ali é a tempestade perfeita. Não tinha como dar certo. De fato, ela fez muitas coisas ali que ela... Cara, que pessoa complicada, né? Só que o Johnny Depp também fez. E o Johnny Depp teve legiões de pessoas na internet defendendo e xingando a Amber Heard. Engraçado que o contrário praticamente não teve. Legiões de pessoas defendendo a Amber Heard e xingando o Johnny Depp. Isso não teve. Mesmo quando você tem a mulher culpada também, a mulher também tem o seu pecado ali no negócio, mas o pecado dela é julgado de uma forma muito pior. É aquela coisa, né? Que existe, até na Bíblia tem, né? O homem que trai a esposa, acontece muita coisa com ele. A mulher que é adúltera é apedrejada em praça pública. O apedrejamento não é literal, mas ainda existe. Então, a Amber Heard virou uma pessoa, né, uma vagabunda que está prejudicando e armando contra o Johnny Depp. E o Johnny Depp perdeu o contrato, sim, ele não é mais a mesma coisa. Mas, cara, não tomou metade da pancada que ela tomou. Caso de chumbo trocado, né? Se é chumbo trocado, os dois tinham que ser tratados da mesma maneira. E aí eu vou falar duas coisas aqui para ilustrar. Eu, de vez em quando, acompanhava um cara, um cantor italiano, que fazia muito react de música brasileira e tudo e tal. Malandro, né? Percebeu
que o brasileiro é carente, adora ser elogiado por estrangeiro, né? E quando chegou esse julgamento do Johnny Depp e da Amber Heard, ele parou de fazer qualquer react musical, parou toda a atividade do canal dele para ficar acompanhando o julgamento e torcendo lá pelo Johnny Depp. Cara, foi realmente ridículo esse caso. E outra coisa, a Disney já está pensando em chamar o Johnny Depp para o reboot de Piratas do Caribe. Aos grandes astros, a redenção. Hollywood adora, né? Olha, o John Travolta, que a carreira entrou em decadência e voltou. Olha, a volta do Johnny Depp. Olha a volta do Robert Downey Jr. Cara, as mulheres... Conta aí quantas histórias tem em Hollywood de mulheres que tiveram a carreira destruída e voltaram. Pode até ter. Coloque aí no comentário se você lembrar de alguma. Mas aí também coloque junto no comentário para cada uma de mulher que você achar quantas de homem tem. Se você achar alguma de mulher. Porque normalmente elas não têm uma segunda chance. Eu vou pedir uma licença especial aqui para sair do tema sem sair do tema. Tá? Porque é uma coisa que está engasgada aqui. Eu quero falar da Milly Lacombe. Eu quero trazer para o Brasil, sair de Hollywood e falar da imprensa esportiva brasileira. Cara, é a pessoa mais odiada que eu conheço na internet, é a Milly Lacombe. E é uma pessoa corajosa com a sua aparência, né? Ela não tenta disfarçar a idade, nunca fez questão de esconder a sua homossexualidade. Ela é corajosa nas opiniões, porque ela é a única que quando vai falar de futebol, fala de cultura, né? De como o futebol está ligado à cultura. Cara, e é completamente achincalhada, é odiada. Cara, lembram do erro dela no programa que ela acusou lá o Rogério Ceni de estar fazendo alguma coisa, de ter fingido ter assinado um contrato, uma coisa assim. Lembram desse erro até hoje. Um erro que ela não esconde e que ela fala, é o maior erro da minha carreira. Até nisso, você falou que ela é corajosa, até nisso. Tem no futebol estuprador que está trabalhando, que enriqueceu e continua trabalhando. Tem um que está preso, mas tem um que foi solto, né? Tem um que foi solto. E, assim, tudo é perdoado. Agora, ela, cara, ela vai ser sempre jogada na cara esse erro dela. Por quê? Porque o futebol brasileiro não perdoa, assim como o Hollywood não perdoa, mulher nesse clube. Eu vi um corte da entrevista dela no podcast e é exatamente isso. Ela de peito aberto, falando desse erro, admitindo o erro e tudo e tal. E mesmo assim, nos comentários, os caras atacando um ódio, uma coisa assim. E eu até deixei o comentário. Cara, ela já admitiu o erro dela, já se passaram anos. Vocês querem mais o quê? Que ela ajoelhe no milho? Eu acho que é por aí, né? Então fica aqui o meu registro de apoio a Milly, que é a pessoa mais odiada nos comentários. E esse ódio é inversamente proporcional ao talento dela, porque é extremamente uma excelente jornalista que sempre analisa o futebol de um ponto de vista inovador e inteligente e falando de Brasil, de cultura brasileira. Eu não poderia terminar esse vídeo sem falar dela. Se você chegou aqui, lembre de dar o like. Coloquem aí nos comentários se vocês conhecem outros casos parecidos de mulheres que foram tiveram suas carreiras colocadas para escanteio, destruídas por serem opinativas e usaram outras desculpas. Ou pode escrever aí se você acha que a gente está falando um monte de groselha e que não tem nada a ver. Mas coloque argumento e não xingamento. Valeu.